Em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas enfrentou uma oposição decidida a tirá-lo do poder e estabelecer um regime liberal e democrático no país. Com medo de ser derrubado por militares opositores, ele renunciou, depois de 15 anos como presidente, sendo 7 deles no comando da ditadura do Estado Novo. Eleições foram convocadas e 6 milhões de brasileiros foram às urnas. O número era bastante expressivo se pensarmos que antes da era Vargas não costumava chegar nem a 1 milhão. O presidente eleito em 1945 foi o general do Exército, Eurico Gaspar Dutra. Era o início de um período na história do Brasil marcado por uma maior participação popular na política nacional, pois se tratava da experiência mais democrática vivida até então no país. Ao mesmo tempo, foi uma época de polarização ideológica e de frequentes intervenções das Forças Armadas na política, que não se restringiram à participação popular no processo democrático, como no caso da eleição do presidente Dutra. Ocorreram também diversas ameaças de golpe, unindo setores civis e militares, numa sequência que chegou ao ápice em 1964, quando militares instauraram uma nova ditadura no país, ainda mais duradoura que a do Getúlio Vargas. Deixando essa questão de instabilidade do regime democrático para quando a gente for falar das causas do golpe, vamos falar agora de outras características do período, como o predomínio de governos considerados populistas, as rápidas transformações econômicas, sociais e culturais que tinham um forte impacto na vida política do país, e a política nacional conhecida como nacional desenvolvimentismo. Para entender melhor essa democracia entre duas ditaduras, vamos acompanhar como foram as eleições e os governos do período. Em especial, a chegada ao poder do presidente que representou o momento de maior esperança de um futuro próspero e democrático no Brasil, Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK ou JK. Quando o general Dutra assumiu a presidência, o Brasil tinha acabado de sair de nada menos que 15 anos de ditadura varguista. Em seu governo foi realizada uma Assembleia Constituinte que definiu como seria o novo regime democrático, mas também houve repressão à participação política. Em 1947, o Partido Comunista Brasileiro foi proibido de participar das eleições e teve seus representantes eleitos cassados. Parte das medidas tomadas por Dutra foi o alinhamento do Brasil com o bloco geopolítico liderado pelos Estados Unidos. Afinal, a Guerra Fria estava começando naquele momento, o que também levou o governo brasileiro a romper relações diplomáticas com a União Soviética. Em 1950, o mandato de Dutra chegou ao fim e Getúlio Vargas se candidatou ao presidente. Apenas 5 anos após o fim do seu governo ditatorial, sua campanha foi marcada por uma marchinha que dizia: "Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar." O verso resume bem a sua campanha, baseada na lembrança das políticas que Getúlio implementou na época que tinha sido ditador, e na valorização do trabalho e do trabalhador, que tinha sido a principal característica de sua máquina de propaganda oficial. A identificação de Vargas com o direito dos trabalhadores estava presente inclusive no nome de seu partido, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. No fim das contas, ele ganhou com 48% dos votos. Graças a seu carisma como pai dos pobres, construído com a ajuda de uma poderosa máquina de propaganda criada na época que ele foi ditador, e também devido à popularidade de algumas de suas políticas, em especial a política econômica que vinha permitindo o crescimento, a integração e a industrialização do país desde os anos 1930, a garantia legal dos direitos trabalhistas, que tinham sido reivindicados insistentemente pelos operários até a implementação da consolidação das leis do trabalho, em 1942. O candidato que ficou em segundo lugar na eleição de 1950 foi o brigadeiro Eduardo Gomes, que por acaso foi quem deu nome para esse brigadeiro aqui, porque foi nos eventos da campanha eleitoral dele que começaram a fazer sucesso os tais docinhos do brigadeiro. O partido do brigadeiro, esse daqui no caso, era a UDN, União Democrática Nacional. O PTB e a UDN representavam na época os principais polos da disputa política no Brasil, sendo o trabalhismo identificado com os governos de Getúlio Vargas, com o papel ativo do Estado na política econômica e industrial, com a legislação do trabalho e com o sindicalismo, que na ditadura de Vargas havia em grande parte se submetido ao seu partido. No outro polo, o udenismo era identificado com a liderança do jornalista Carlos Lacerda, com a oposição sem trégua a Getúlio Vargas, seus aliados e herdeiros políticos, com a defesa de políticas econômicas liberais e com o anticomunismo. Entre 1945 e 1964, a UDN esteve à frente de algumas tentativas de impedir a posse ou derrubar governos ligados ao PTB, inclusive por meio da intervenção dos militares. O que importa saber agora é que o primeiro desses episódios resultou no suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 1954, logo após ser acusado de ordenar um atentado contra o principal líder da UDN, Carlos Lacerda.
Quer dizer, seu suicídio foi um momento em um longo conflito que se polarizava. Getúlio versus Lacerda. Trabalhismo versus udenismo. Antes de se matar, Getúlio escreveu uma carta que era um verdadeiro manifesto em defesa de suas políticas e pedia para o povo seguir lutando contra os que o levaram a essa decisão trágica. Foi nessa carta que ele registrou a famosa frase: "Saio da vida para entrar na história". O suicídio e a carta tiveram um grande impacto na política nacional. No ano seguinte ao suicídio de Vargas, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, com o apoio do PTB. Neste caso, a campanha que conquistou o eleitorado prometia o avanço rápido do Brasil rumo à condição de país desenvolvido. Seu slogan era 50 anos em 5, pois a promessa era de acelerar as transformações que vinham ocorrendo num país que se industrializava, se urbanizava e se modernizava. Com a vitória, a promessa se converteu na aplicação de um plano de metas, que continha 30 objetivos a serem atingidos em 5 áreas: educação, agricultura, transporte, energia e indústria. A educação e a agricultura foram as áreas que menos se desenvolveram, mas o impacto foi muito grande nas outras. A geração e distribuição de energia avançou rapidamente, com a construção de grandes hidrelétricas, incluindo a de Furnas, em Minas Gerais, o que permitia tanto a aceleração do crescimento industrial quanto a expansão do mercado consumidor interno, já que a eletricidade ia rapidamente se incorporando ao cotidiano de grande parcela da população. Os transportes também avançaram muito, com a construção de estradas cortando o país de norte a sul, de leste a oeste. Mas a característica mais importante da política de JK para os transportes foi a opção pela construção de rodovias, deixando de lado as ferrovias e as hidrovias. Havia diversas razões para isso, como por exemplo o menor custo de abertura de estradas se comparado com o preço das ferrovias. Mas a opção foi fruto principalmente de uma escolha feita para beneficiar um setor da indústria que se desenvolveu rapidamente durante o governo JK, a indústria automobilística, que contava com montadoras de empresas estrangeiras, especialmente norte-americanas, mas também gerou novas oportunidades para os empresários brasileiros. Quer dizer, a opção pelas estradas e não pelas ferrovias e hidrovias era uma opção pelo capital norte-americano e pelo estilo de vida que os Estados Unidos vendiam ao mundo. Um estilo de vida que naquele momento era muito ligado ao automóvel. A indústria automobilística se instalou principalmente em São Paulo, mudando a cara e o ritmo da cidade. Aliás, fica a recomendação do filme São Paulo Sociedade Anônima, lançado em 65 e que trata da transformação da cidade na época da instalação dessas fábricas. Além da fabricação de automóveis, que a própria opção pela rodovia promovia, também deu resultado no governo de JK o investimento na fabricação de bens de consumo, ou seja, as novas mercadorias que passavam a fazer parte do dia a dia da população, como geladeira, fogão a gás, chuveiro elétrico. E não menos importante, a indústria de base, que é aquela que produz matéria-prima para outras indústrias, tornando possível viabilizar novos setores da produção, por exemplo a metalurgia, que produz o ferro mais barato para uma fábrica de panelas. Além dos 30 objetivos em 5 áreas diferentes, o plano de JK tinha uma meta que simbolizava a realização de um sonho de um país moderno e desenvolvido. Era a construção da nova capital, Brasília, com seus ousados projetos urbanísticos e arquitetônicos. Agora, para saber mais sobre o projeto que se tornou o símbolo do nacional desenvolvimentismo de JK, só assistindo o nosso próximo vídeo. Fala galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram mesmo, dá um joinha. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar os comentários aqui embaixo que a gente vai responder. Se quiserem também contribuir com conteúdo, roteiro ou alguma outra ideia de vídeo, vocês podem entrar em contato com a gente nesse e-mail aqui, contato@canalrevisão.com.br. E se quiserem também contribuir com o nosso crowdfunding, o site é esse daqui, apoia.se/canalrevisão. É isso, vejo vocês nos próximos vídeos e obrigado!